Daqui a 5 anos, você será uma pessoa completamente diferente. A questão não é se você vai mudar, você vai mudar. O tempo garante que. A questão é se você mudará intencionalmente ou se simplesmente se deixará levar pelas circunstâncias e se tornará quem quer que seja. Neste exato momento, você está construindo o seu futuro. Não amanhã, não na próxima semana. Hoje, cada ação que você toma hoje, cada escolha que você faz nas próximas 24 horas é um voto para o tipo de pessoa que você está se tornando. Eis o que a maioria das pessoas só percebe quando já é tarde demais. A vida que você estará vivendo daqui a 5 anos não será determinada pelas grandes decisões que você toma ocasionalmente, mas sim pelos pequenos hábitos que você repete diariamente. Você acorda amanhã de manhã. Qual é a primeira coisa que você faz? Você pega o celular antes mesmo de colocar os pés no chão? Você checa as notificações antes de checar suas próprias notificações? Ao longo do seu dia, você come o que lhe convém ou come o que nutre o seu corpo? Você reage a tudo o que exige sua atenção ou reserva tempo para o que realmente importa? Você se deixa levar pela distração à noite ou se prepara para a vitória de amanhã? Essas não são questões filosóficas. Essas são as questões que determinam tudo, porque a sua vida agora, neste exato momento, é a soma total dos seus hábitos. Sua saúde é um hábito, sua produtividade é um hábito, seus relacionamentos são hábitos, sua renda, sua mentalidade, sua confiança, sua disciplina, tudo isso é o resultado cumulativo de ações que você repetiu tantas vezes que se tornaram automáticas. Eis a verdade incômoda que ninguém quer admitir. Se você não gosta da sua vida atual, precisa analisar seus hábitos atuais. Não são seus objetivos, não são suas intenções, são seus hábitos. Porque você não alcança o nível dos seus objetivos, você cai para o nível dos seus sistemas. Sabe o que isso significa? Significa que a cada manhã que você perde a hora, está votando na mediocridade. A cada noite que você desperdiça navegando na internet em vez de construir algo, está votando na estagnação. Toda vez que você escolhe o conforto em vez do crescimento, está votando em uma versão futura de si mesmo que afirma não querer se tornar. Mas você está se tornando essa pessoa de qualquer maneira. Um treino perdido, uma tarefa procrastinada, uma distração de cada vez. Em 1928, Napoleon Hill concluiu um estudo de 20 anos sobre 500 das personalidades mais bem-sucedidas da história americana. Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, John D. Rockefeller, Theodore Roosevelt. Ele os entrevistou, estudou suas rotinas, documentou seus comportamentos diários e o que ele descobriu não era o que as pessoas esperavam. Não eram estratégias secretas, não era conhecimento oculto. Era algo muito mais simples e muito mais poderoso. Pessoas bem-sucedidas tinham hábitos diários diferentes das pessoas mal-sucedidas. Essa era a única diferença consistente. A vida que você deseja, a versão de si mesmo que você imagina quando fecha os olhos e sonha com quem você poderia se tornar, essa pessoa existe, não em um futuro fantasioso. Essa pessoa existe como uma possibilidade agora mesmo. E a única coisa que separa você do seu eu do futuro são os hábitos que você está disposto a adotar hoje e repetir pelos próximos 90 dias, pelos próximos 6 meses, pelos próximos 5 anos. A questão então é, quais são esses hábitos? Quais são as ações diárias específicas que transformam vidas comuns em vidas extraordinárias? O que Hill descobriu em seus 20 anos de pesquisa que criou milionários, líderes da indústria e figuras históricas? É sobre isso que tratam os próximos 23 minutos, 10 hábitos específicos, não teorias, não filosofias, 10 ações diárias concretas e imediatamente implementáveis que irão reestruturar fundamentalmente a sua vida. Se você as implementar, se você se comprometer com elas, se você decidir agora mesmo que daqui a 5 anos não será mais a mesma pessoa vagando pela vida, você será o arquiteto da sua própria transformação. Antes de abordarmos os 10 hábitos, vamos estabelecer algo fundamental. Você precisa entender por que os hábitos importam mais do que a motivação, mais do que as metas, mais do que o conhecimento. Porque se você não entender o mecanismo, implementará esses hábitos por 3 dias e depois os abandonará quando a motivação desaparecer. Eis o que acontece no seu cérebro quando você realiza uma ação. Os neurônios disparam em uma sequência específica. Na primeira vez que você realiza essa ação,
Seu cérebro precisa direcionar conscientemente cada passo. Isso exige esforço, exige força de vontade, exige energia para tomar decisões. Mas na segunda vez que você realiza essa ação, o caminho neural fica um pouco mais forte. Na terceira vez, ainda mais forte. Na 40ª vez, essa via neural se tornou uma rodovia, uma via de menor resistência. É por isso que você não pensa mais em escovar os dentes. Você simplesmente faz. É por isso que você não decide conscientemente como dirigir para o trabalho. Suas mãos giram o volante automaticamente. Seus hábitos estão literalmente gravados na estrutura do seu cérebro. Eles se tornam quem você é em nível neurológico. É aqui que isso se torna crucial para a sua transformação. 95% do seu comportamento diário é habitual. 95%? Você entende o que isso significa? Significa que apenas 5% do seu dia é dirigido conscientemente. Os outros 95% funcionam no piloto automático com programas que você instalou meses, anos ou talvez até décadas atrás. Então, quando você diz, quero mudar minha vida, o que você está realmente dizendo é, quero reprogramar 95% do meu comportamento automático. E isso não é impossível, mas requer uma abordagem específica. Você não pode mudar 95% do seu comportamento apenas com força de vontade. A força de vontade é um recurso que se esgota. Você tem aproximadamente 2 a 3 horas de pico de força de vontade por dia, geralmente pela manhã. Depois disso, você volta aos hábitos já estabelecidos. É por isso que as resoluções de Ano Novo falham em 92% dos casos até fevereiro. As pessoas tentam usar a força de vontade para superar anos de condicionamento. Eles acordam no dia 1º de janeiro com uma motivação enorme e zero sistema. No dia 7 de janeiro, a força de vontade está esgotada. No dia 14 de janeiro, eles voltam ao ponto de partida. Não porque sejam fracos, mas sim porque interpretaram mal o mecanismo. Napoleon Hill compreendeu isso em 1928, décadas antes de a neurociência poder explicar. Ele chamou isso de Lei do Hábito. Ele escreveu, nós somos o que fazemos repetidamente. Portanto, a excelência não é um ato, mas um hábito. Ele observou que as pessoas bem-sucedidas não dependiam da motivação, mas sim da rotina. Eles criaram sistemas que automatizaram o sucesso. Fizeram do comportamento disciplinado o caminho de menor resistência. E aqui está o mecanismo que a maioria das pessoas nunca aprende. Os hábitos se acumulam. Eles não se somam, eles se multiplicam. Quando você instala um hábito positivo, ele não melhora apenas aquela área específica da sua vida. Isso cria um impulso que facilita a instalação do segundo hábito. O segundo hábito, por sua vez, facilita o terceiro. Quando você tiver instalado 5 ou 6 hábitos poderosos, toda a sua vida estará operando em uma frequência diferente. Pense nos juros compostos em finanças. Se você investir $100 com um retorno anual de 10%, você não ganhará apenas $10 por ano para sempre. Os ganhos se acumulam. No 10º ano, aqueles $100 valem $259. No 30º ano, valem $1.745. O mesmo princípio se aplica aos hábitos. A aquisição de um novo hábito pode melhorar sua vida em 5%, mas essa melhoria de 5% facilita a aquisição do próximo hábito, o que gera uma melhoria de mais 7%, e assim por diante, até chegar ao terceiro hábito. Aos 6 meses, sua vida não parece 5% melhor, parece 50% melhor. Aos 2 anos, ela fica irreconhecível. Foi isso que Hill descobriu em sua pesquisa. Os milionários que ele estudou não eram mais talentosos do que os outros. Eles não eram mais inteligentes. Eles não eram mais sortudos. Eles simplesmente criaram hábitos que se acumularam ao longo do tempo, enquanto todos os outros esperavam que a motivação surgisse. E o mais incrível, o que deveria lhe dar muita esperança agora, é que você pode começar esse processo de acumulação hoje mesmo. Agora mesmo, neste instante. Você não precisa de permissão. Você não precisa de circunstâncias perfeitas. Você só precisa instalar o primeiro hábito e protegê-lo por 30 dias até que se torne automático. Deixe-me mostrar como isso se parece na realidade, porque teoria sem evidências é apenas filosofia. O estudo de 20 anos de Napoleon Hill revelou algo extraordinário.
Todas as pessoas bem-sucedidas que ele entrevistou tinham hábitos diários que protegiam religiosamente hábitos que funcionavam automaticamente, sem esforço consciente. Não eram rotinas complicadas. Não eram rituais demorados. Eram ações simples e específicas, repetidas todos os dias até se tornarem parte da identidade. E quando Hill documentou esses hábitos em 500 indivíduos, ele encontrou 10 que apareceram com mais frequência. 10 hábitos que transcendiam setor, tipo de personalidade e circunstância. Considere Thomas Edison. Hill dedicou um tempo considerável ao estudo da rotina diária de Edison. Edison era famoso por trabalhar 100 horas por semana, e as pessoas presumiam que seu sucesso vinha de trabalhar mais do que todos os outros. Mas esse não era o mecanismo. Edison tinha um hábito específico. Todos os dias, independentemente de como se sentisse, passava os primeiros 90 minutos da manhã no que chamava de isolamento criativo, sem interrupções, sem discussões, apenas ele e o problema que estava resolvendo. Ele não esperava pela inspiração. Ele não trabalhava apenas quando estava motivado. Ele tinha um hábito que forçava a criatividade a aparecer, quer ela quisesse ou não. E ao longo de 40 anos, esse único hábito se acumulou em 1.093 patentes, mais do que qualquer outro inventor na história. Não porque ele fosse mais inteligente do que os outros, mas porque ele tinha um sistema que tornava a inovação automática. O que 90 minutos de trabalho criativo e focado todas as manhãs, durante 40 anos, criariam em sua vida? O que você construiria? Em que você se tornaria? Deixe-me dar um exemplo moderno. Um desenvolvedor de software de 32 anos, que chamarei de Daniel, não é seu nome verdadeiro, mas uma situação real documentada em um estudo de caso sobre formação de hábitos. Daniel estava estagnado. Ele tinha um emprego decente, uma renda decente, uma vida decente. Mas decente não era a visão que ele tinha para si mesmo. Ele queria construir sua própria empresa. Ele tinha ideias, ele tinha habilidades, mas depois de 8 horas no trabalho, chegava em casa exausto. Dizia para si mesmo que trabalharia em sua ideia de startup depois do jantar. Às 8 da noite, ele já estava assistindo a Netflix. Esse padrão se repetiu por 3 anos. 3 anos de começo semana que vem. 3 anos vendo outras pessoas construírem empresas enquanto ele permanecia na zona de conforto. Então ele tomou uma decisão. Acordaria às 5:30 da manhã e trabalharia em seu negócio por 90 minutos antes do trabalho. Apenas 90 minutos. Essa foi a única mudança. A primeira semana foi brutal, seu corpo se rebelou contra o alarme matinal. A segunda semana foi um pouco mais fácil. Na quarta semana, seu corpo começou a acordar antes do alarme. No terceiro mês, ele aguardava ansiosamente por aqueles 90 minutos mais do que por qualquer outra coisa no seu dia. Por quê? Porque estava vendo resultados cumulativos. Em 3 meses de sessões matinais de 90 minutos, ele construiu mais do que havia construído em 3 anos de "farei isso mais tarde". Esse é o poder dos hábitos sistemáticos. Você não precisa de mais tempo. Você não precisa de circunstâncias perfeitas. Você precisa de um hábito que você proteja todos os dias, até que ele se torne inegociável. Até que isso se torne parte de quem você é. Em 18 meses, Daniel lançou seu produto. Em 24 meses, ele pediu demissão do emprego. Em 36 meses, sua empresa estava faturando $43 mil por mês. A mesma pessoa, as mesmas 24 horas do dia, hábitos diferentes. Mas eis o que a maioria das pessoas não percebe quando ouve histórias como esta. Eles acham que o sucesso veio da ideia de negócio, mas não veio. A ideia de negócio era medíocre. Existiam dezenas de concorrentes. O que gerou sucesso foi o hábito de comparecer todas as manhãs, independentemente da motivação, dos resultados ou de como se sentia. Esse hábito construiu a disciplina. Disciplina gerou impulso. Impulso gerou confiança. Confiança gerou melhores decisões. Melhores decisões geraram receita. Este é o mecanismo composto que mencionei anteriormente. Um hábito não melhora apenas uma área, ele cria uma cascata de melhorias em toda a sua vida. Ao cultivar o hábito de se concentrar logo cedo, você não está apenas ganhando 90 minutos. Você está desenvolvendo disciplina que influencia suas escolhas de saúde. Você está construindo confiança que influencia seus relacionamentos. Você está criando um impulso que afeta sua renda. Tudo se multiplica.
Hill documentou esse padrão repetidamente em sua pesquisa. Os milionários que ele estudou não tinham 10 estratégias diferentes para 10 áreas diferentes da vida. Eles tinham 10 hábitos diários que melhoravam tudo simultaneamente. A rotina matinal influenciava o desempenho nos negócios. O hábito da leitura afetava a tomada de decisões, o exercício físico afetou a clareza mental deles. Tudo se conectou, tudo se intensificou. Portanto, quando eu apresentar os 10 hábitos na próxima sessão, entenda o seguinte: você não está implementando 10 melhorias isoladas. Você está implementando um sistema que transforma toda a sua trajetória de vida. Cada hábito fortalece os outros. Cada hábito facilita a manutenção do próximo. Em 90 dias de prática consistente, você não reconhecerá mais sua rotina diária. Em 6 meses, as pessoas ao seu redor não o reconhecerão. Em 2 anos, suas circunstâncias de vida terão mudado fundamentalmente. Mas você precisa começar, não amanhã, não segunda-feira, hoje, agora mesmo. Depois de terminar de assistir a este vídeo, você precisa implementar o hábito número 1 imediatamente. Porque cada dia que você adia é um dia que você poderia estar investindo em crescimento exponencial. E o crescimento exponencial recompensa quem começa cedo muito mais do que quem começa tarde. Agora vou apresentar os 10 hábitos que Napoleon Hill identificou em 500 pessoas bem-sucedidas. Preste atenção, anote. Essas não são sugestões, são os comportamentos fundamentais que diferenciam aqueles que transformam suas vidas daqueles que permanecem estagnados, desejando a transformação. Lembre-se, esses hábitos criam sucesso automático. Eles eliminam a necessidade de força de vontade. Uma vez estabelecidos, eles funcionam em segundo plano na sua vida, impulsionando você constantemente para frente, mesmo quando você não está se esforçando conscientemente. Todas as pessoas bem-sucedidas estudadas por Hill protegiam a primeira hora do seu dia. Não a primeira hora depois de chegarem ao trabalho, mas sim a primeira hora depois de acordarem. Essa hora era inegociável. Sem telefone, sem e-mail, sem notícias, sem prioridades alheias. Apenas eles e seu trabalho mais importante. Eis como você instala esse hábito. Amanhã de manhã, você acorda 1 hora mais cedo do que o habitual. Não importa se você estiver cansado. Não me importa se você não é uma pessoa matutina. Você acorda 1 hora mais cedo. Você não checa seu celular. Você não checa seus e-mails. Você se dedica imediatamente ao seu trabalho criativo ou estratégico mais importante por 60 minutos ininterruptos. Na primeira semana, isso parecerá impossível, seu corpo resistirá. Na segunda semana fica mais fácil. Na terceira semana, você começará a ver resultados dessa 1 hora diária. Na quarta semana, você protegerá essa hora mais do que qualquer outra coisa no seu dia, porque verá o que ela está criando. Hill descobriu que toda pessoa bem-sucedida tinha o que ele chamou de objetivo principal definido, uma descrição escrita e específica do que exatamente desejavam alcançar e em quem queriam se tornar, mas eles não escreveram apenas uma vez. Eles revisaram o texto todas as manhãs e todas as noites. Esse hábito leva 3 minutos, 2 vezes ao dia. Você escreve seu objetivo principal no presente, como se já o tivesse alcançado. Eu ganho X dólares por ano. Estou em excelente forma física. Eu administro um negócio de sucesso no setor X. Você lê essa afirmação em voz alta todas as manhãs ao acordar e todas as noites antes de dormir. Por que isso funciona? Porque sua mente subconsciente não consegue distinguir entre experiências vividamente imaginadas e experiências reais. Quando você revisa seu objetivo principal definido 2 vezes ao dia, você está programando seu subconsciente para encontrar oportunidades, reconhecer recursos e tomar decisões que estejam alinhadas a esse objetivo. Dentro de 30 dias, você começará a notar coincidências, pessoas aparecendo, oportunidades surgindo, ideias emergindo. Isso não são coincidências, é o seu sistema reticular ativador em ação. 87% das pessoas bem-sucedidas estudadas por Hill tinham uma rotina diária de exercícios físicos, não porque se importassem com a aparência física, mas porque entendiam que a disciplina física constrói disciplina mental. Ao forçar seu corpo a realizar tarefas difíceis, você está treinando sua mente para superar a resistência. Sua implementação, 30 minutos de esforço físico deliberado todos os dias, não se trata de uma caminhada casual.
Trata-se de movimento que faz você suar, que o desafia, que exige que você supere o desconforto inicial. Amanhã é ideal porque define o tom para todo o seu dia. Eu fiz algo difícil antes do café da manhã. Tudo mais hoje será fácil em comparação. Erro comum. As pessoas acham que precisam de uma matrícula na academia ou de equipamentos. Não precisam. Exercícios com o peso do corpo, corrida, pular corda. Não importa o que você faça, o importante é que você faça isso todos os dias, por pelo menos 30 minutos. O que 30 minutos por dia durante um ano produzem? 365 treinos. Você acha que seu corpo estaria diferente depois de 365 treinos? Você acha que sua mente seria diferente depois de provar para si mesmo 365 vezes que você consegue fazer coisas difíceis? Esse hábito gera um impulso que afeta tudo o mais. Hill descobriu que as pessoas bem-sucedidas liam de forma diferente das demais. Elas não liam por entretenimento, mas sim de forma estratégica. No mínimo 30 minutos por dia, focados exclusivamente em materiais que aprimorassem seus conhecimentos em sua área ou desenvolvessem seu caráter. Implementação. Identifique 3 livros diretamente relacionados ao seu objetivo principal. Leia 30 páginas por dia. Isso equivale a 30 minutos para a maioria das pessoas, sem exceções. Nada de "estou muito cansado", nada de "não tenho tempo". Você tem tempo para 30 minutos de redes sociais, então tem tempo para 30 páginas de leitura estratégica. Em um ano, escrevendo 30 páginas por dia, você concluirá aproximadamente 40 livros na sua área. Você acha que isso o tornaria mais competente? Você acha que isso lhe daria vantagem sobre pessoas que não leram nenhum livro este ano? Esse hábito gera juros compostos de conhecimento. Observe o que está acontecendo. Cada hábito constrói disciplina. O que facilita o próximo hábito, a hora sagrada da manhã, fortalece a força de vontade. Revisar seu objetivo principal definido concentra essa força de vontade. O movimento físico fortalece a disciplina. A leitura estratégica consolida o conhecimento. Tudo está interligado. Todas as noites, antes de dormir, você dedica 15 minutos ao planejamento do dia seguinte, não apenas pensando superficialmente sobre o assunto, mas sim anotando suas 3 principais prioridades para amanhã. O que precisa ser feito para que o dia de amanhã seja um sucesso? No máximo 3 coisas. Esse hábito previne a fadiga decisória. Quando você acordar amanhã, não vai desperdiçar energia mental pensando no que fazer, você já sabe. Você simplesmente executa. Esse simples hábito pode aumentar sua produtividade diária em 30 a 40%, pois elimina o atrito da tomada de decisões. 72% dos entrevistados por Hill monitoravam suas finanças diariamente, não mensalmente, não anualmente, diariamente. Eles sabiam exatamente quanto ganhavam, quanto gastavam e para onde ia cada centavo. Implementação. Todas as noites, registre seus números financeiros, receita do dia, despesas do dia, acompanhamento do patrimônio líquido uma vez por semana. Isso leva no máximo 5 minutos, mas cria uma consciência financeira que muda automaticamente seus hábitos de consumo, seus ganhos e seus investimentos. Além da leitura estratégica, as pessoas bem-sucedidas dedicavam 1 hora diária à prática deliberada de habilidades. Se trabalhassem com vendas, praticavam conversas de vendas. Se eles eram empresários, estudavam modelos de negócios. Se eram inventores, experimentavam novos projetos. 1 hora por dia dedicada ao desenvolvimento de habilidades específicas equivale a 365 horas por ano. Isso corresponde a 9 semanas de trabalho de 40 horas dedicadas exclusivamente ao aprimoramento de habilidades. Todos os anos, durante toda a sua carreira. Você entende o que isso gera ao longo de 10 anos? Ao longo de 20 anos? Maestria. Maestria inegável que domina o mercado. Hill descobriu algo surpreendente. Pessoas bem-sucedidas agendavam momentos para manter seus relacionamentos. Elas não deixavam amizades, parcerias ou laços familiares ao acaso. Elas tinham o hábito de se manterem conectadas com as pessoas que eram importantes para elas. Sua implementação. 15 minutos por dia para entrar em contato com alguém importante. Uma mensagem, uma ligação, uma carta,
uma conexão intencional. Isso não é networking, é o cultivo de relacionamentos genuínos. Ao longo de um ano, são 5.475 minutos investidos em relacionamentos. Isso equivale a 91 horas. Isso equivale a 2 semanas inteiras de trabalho por ano dedicadas à construção de relacionamentos. 81% dos entrevistados por Hill mantinham alguma forma de prática de gratidão, não porque fossem pessoas otimistas, mas porque entendiam que aquilo em que nos concentramos se expande. Quando você treina seu cérebro para perceber o que está funcionando, você encontra mais daquilo que funciona. Todas as noites, anote 3 coisas específicas que correram bem hoje, não frases genéricas, momentos específicos. A ligação com o cliente que resultou em um contrato, a conversa com minha filha no jantar, o treino matinal em que bati meu recorde pessoal, 3 vitórias específicas, todos os dias. Esse hábito reprograma a configuração padrão do seu cérebro, transformando a detecção de ameaças em reconhecimento de oportunidades. Em 30 dias, você perceberá oportunidades que antes passavam despercebidas. Dentro de 90 dias, as pessoas comentarão que você parece diferente, mais positivo, mais energizado, mais capaz. Este é o hábito que torna todos os outros sustentáveis. Um dia por semana, você se desconecta completamente do trabalho, sem e-mails, sem ligações comerciais, sem correria. Repouso e recuperação completos. Hill chamou isso de princípio do sábado e descobriu que as pessoas que trabalhavam 7 dias por semana entravam em esgotamento em 2 ou 3 anos, mas as pessoas que reservaram um dia para descanso completo mantiveram o desempenho máximo por décadas. Por quê? Porque o crescimento não acontece durante o trabalho, o crescimento acontece durante a recuperação. Seus músculos não crescem durante o treino, eles crescem durante o repouso. O mesmo princípio se aplica à sua mente, à sua criatividade, ao seu pensamento estratégico. Um dia por semana, descanso inegociável. Isso não é preguiça, é uma recuperação estratégica que permite que os outros 9 hábitos se acumulem sem causar esgotamento. Vamos voltar ao ponto de partida. Daqui a 5 anos, você será uma pessoa completamente diferente. Agora você sabe exatamente como direcionar essa transformação. 10 hábitos simples, sem necessidade de recursos especiais, sem depender da sorte ou das circunstâncias. 10 ações diárias específicas que, quando repetidas consistentemente, criam uma transformação composta que tornará sua vida futura irreconhecível em relação à sua vida atual. Napoleon Hill passou 20 anos descobrindo o que você pode implementar a partir de hoje, hábitos sistemáticos que tornam o sucesso automático, comportamentos que eliminam a necessidade de força de vontade e instalam a excelência como seu sistema operacional padrão. Imagine daqui a 90 dias. Você terá protegido sua hora sagrada da manhã por 90 dias consecutivos. Você terá revisado seu objetivo principal definido 180 vezes. Você completou 90 treinos. Você leu aproximadamente 2.700 páginas de material estratégico. Você planejou 90 dias com antecedência. Você monitorou suas finanças diariamente. Você praticou suas habilidades por 90 horas. Investiu 22 horas em relacionamentos. Documentou 270 vitórias. Descansou 13 dias inteiros. Você acha que aquela pessoa, a versão de você que fez tudo isso por 90 dias consecutivos, teria a mesma vida que você tem agora? Você acha que essa pessoa teria a mesma renda, a mesma confiança, as mesmas oportunidades, o mesmo futuro? Absolutamente não. Essa pessoa tem um ritmo de vida fundamentalmente diferente. Essa pessoa atua em uma categoria diferente de desempenho humano. E eis o que deveria te animar mais do que tudo. Essa pessoa está disponível para você agora mesmo, não daqui a 5 anos, não depois que as circunstâncias mudarem, agora mesmo. Hoje, a única variável que separa você agora dessa versão é a decisão de instalar o primeiro hábito hoje e protegê-lo amanhã, depois de amanhã e depois de amanhã, até que se torne automático. Hill escreveu em 1937. Toda pessoa que vence em qualquer empreendimento deve estar disposta a queimar seus navios e cortar todas as rotas de fuga. Somente assim é possível ter certeza de manter aquele estado de espírito, conhecido como um desejo ardente de vencer, essencial para o sucesso. Seus navios são suas desculpas. Seus retiros são suas promessas de
Começo na segunda. Você não precisa destruir tudo, basta se comprometer com um hábito hoje, apenas uma, a sagrada hora da manhã. Amanhã de manhã, uma hora mais cedo do que o habitual, sem telefone, sem distrações, apenas você e seu trabalho mais importante. É aí que a transformação começa, não com grandes declarações, não com planos perfeitos, mas sim com uma hora protegida amanhã de manhã, que se transforma em 2 horas até o final da semana, porque você adicionou o segundo hábito. Isso passa a ser 3 horas na segunda semana. E a vida muda completamente no terceiro mês. Daqui a 5 anos, você estará vivendo o resultado cumulativo da excelência diária ou o resultado cumulativo da mediocridade diária. Tudo se acumula. A questão é o que você escolhe acumular. Excelência ou desculpas, disciplina ou distração, transformação ou estagnação. A vida plena que você deseja viver, aquela que você imagina, aquela que você sabe que é capaz de criar essa vida, está à sua espera, não em um futuro distante, aqui mesmo, agora mesmo. Por trás de 10 hábitos simples, implementados diariamente com absoluta consistência pelos próximos 90 dias, 6 meses, 2 anos, 5 anos, a única questão é se você começará amanhã de manhã, 1 hora antes, sem telefone, seu trabalho mais importante. É aí que tudo muda.